tem que pregar aquilo que Deus quer que nós precisa escutar para mudar a nossa vida. Meu amigo Rafael, Estevão tem humildade. Estevão prega na praça porque a praça não dá ibope. Estevão cai de joelho. Estevão não vinga, porque quem é orgulhoso vinga. Orgulhoso quer revanche. Orgulhoso se defende. Orgulhoso vai pro Instagram, pro Facebook postar em direta. E quando você explica uma coisa que você não é, você acaba se tornando uma. Você não precisa se defender. Você tem um advogado fiel. Ele que defende as suas acusações. Você não precisa se defender. Além de escriturar, ele cai de joelho e ele vê o Filho de Deus em pé à destra de Deus Pai. Estevão tem satisfação porque ele não é como Lucifer. Lucifer quer ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2 verso 6, Jesus quer ser igual aos homens. Lucifer quis subir, Jesus quis descer. E quem quer descer, sobe. Mas quem quer subir, desce. Já foi feita a menção aqui, Jeremias levanta e desce a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir minhas palavras. Já que nós estamos na olaria, vamos fazer que nem Zaqueu. Já que você descer na olaria para ouvir a palavra, faça que nem Zaqueu. Desce na figueira para ter o oleiro lá na sua casa. Só quem quer descer aqui nessa noite, manifesta teu glória, manifesta a tua adoração, porque enquanto você adora aqui, ele cuida lá. Pregador vai estar doendo, eu não consigo descer. Então faça como a mulher do fluxo de sangue, rasteja e toca nele, rasteja e toca nele. Mas diferente dela que pecou, recebeu o milagre e foi embora, recebeu o milagre, mas permaneça. Pregador, eu estou numa fase tão ruim que nem rastejar eu consigo. Então se coloca na posição do paralítico de Cafarnaum, Marcos capítulo 2. Já que tu não consegue se rastejar, chama alguém para te levar até onde o mestre se encontra, mas na presença de Jesus tem que fazer alguma coisa. Só você que vai adorar. Eu tenho costume de dizer isso. Silêncio é lá no hospital, porque na ética de silêncio que tem doente. Silêncio é no cemitério, porque a ética vai de silêncio, porque lá só tem morto. Mas a igreja, a ética é de barulho, porque tem vida reage. Só você que vem mostrar para Jesus porque veio. Eu vou dar um minuto para você adorar. Um minuto, vai. Só você que está vivo, não mostra para que veio. A o tamanho da sua entrega vai revelar o tamanho da sua necessidade. Que você necessita de muito, agora muito. Mas se você necessita de pouco, continue de braço cruzado e não precisa fazer nada. Só você que vem adorar agora. Só você que vem adorar manifesta. Eu vou profetizar. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas vai ser que agora o nome do Senhor não será atingido. Assim te diz o Senhor. Eu já te tomo pela tua mão direita e digo: tu és meu. Inferno não toca, não é tua. Só você que veio agora.
depois. É a síndrome do fofoqueiro. Fala mal de alguém pra você, aí quando chega lá na frente ainda vai falar que foi você que falou. A carne prega o urso. Pregador, o que é o urso? O urso, na mesma medida que te abraça, ele te rasga no meio. Eu já fiz biologia e quando eu li lá sobre a vida do urso, eu pude entender. O urso mata sua presa abraçando. É aquela amizade que te abraça de dia e fala mal de você de noite. Você precisa fugir da síndrome do urso. É por isso que Davi matou o urso em primeiro livro de Samuel, verso capítulo 17, verso 37, 38 e 39. Nós não podemos ter a síndrome do urso. A carne prega o escorpião. Pregador, o que é o escorpião? A síndrome do escorpião é que a frente é uma beleza, mas atrás mostra um ferrão. Simbolizando Gênesis 13:10. E Ló olhou para Sodoma e Gomorra e disse: parece seu jardim do Éden. Até parece, mas não é. Tem muita gente que é assim. Parece, mas não é. Parece pregador, mas não é pregador. Parece cantor, mas não é cantor. Deus vai tirar o escorpião da igreja. É por isso que quando Noé soltou o corvo lá na arca, ele não voltou, porque lá fora tinha muita carniça. A síndrome do corvo é essa, quer se alimentar de coisa morta. É aquela pessoa que não pode ver o irmão no pecado, que em vez de estender a mão para ajudar, sai falando para todo mundo: você viu fulano, você viu ciclano, você viu Bertone, é o corvo, se alimentando da morte dos outros. Mas se depender de mim, o corvo vai passar fome, porque em Cristo Jesus nós vai permanecer vivo. A carne prega o gafanhoto. O que é o gafanhoto? É por isso que Deus mandou as pragas do Egito para tirar o povo do Egito. Deus mandou o gafanhoto. É por isso que João Batista também se alimentava de gafanhoto e misturava com mel silvestre, que é a palavra. O gafanhoto não gosta de palavra. A síndrome do gafanhoto é chegar em casa e em vez de falar bem do culto, ele olha para alguém: você viu como foi o culto hoje? O irmão não foi de nada, fulano revelou. É a síndrome do gafanhoto. Não gosta de ouvir umas verdades. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você olhasse o tanto que nós assistimos a série da Netflix, nós seríamos como o gafanhoto. Se a gente jejuasse o tanto que nós almoça e janta, a síndrome do gafanhoto não prainava em nós. A carne pega a cobra. Olha pra mim, por gentileza, eu já vou finalizar agora mesmo. A carne pega a cobra. O que é a cobra? A cobra destrói o seu jardim. É só você ler Gênesis capítulo de número 3. Eva vai fazer amizade com o serpente. Agora olha, por gentileza, para esse irmão bonito e cheiroso que está do seu lado e diga: foge da cobra. Conversa com cobra não. Cobra está no seu paraíso. Cobra está no seu jardim. Quem faz amigo no pecado vai ter um companheiro no inferno. Conversa com cobra não. A cobra também, meu amigo Alex, está em Atos capítulo de número 28. A Bíblia diz que quando Paulo pegou graveto para atacar o fogo, a cobra picou a mão dele, porque a cobra prega a vaidade, a sensualidade absoluta. A cobra prega a sensualidade, destruiu o homem mais forte, Sansão. Sansão raiou, mas não brilhou. A sensualidade que não
cobra prega o adultério, a destruição de Davi o valente. Davi ficou passeando na varanda, colocou o olho para onde não era para colocar. É por isso que Davi caiu no adultério. A cobra pregou a sensualidade para ele. Em vez de ele ir para a guerra guerrear, ele ficou dentro de casa olhando para onde não devia. E todas as vezes que nós colocarmos o olho aonde não devemos colocar, a sensualidade vai nos destruir. A cobra prega a vaidade, a destruição de Salomão, o sábio. A cobra prega a sensualidade, destrói o homem mais forte, Sansão. A cobra prega o adultério, destrói o homem mais valente, Davi. A cobra prega a vaidade, destrói o homem mais sábio, Salomão. Mas quando a cobra chegou em Atos, capítulo 28, a Bíblia diz que quando a cobra picou a mão de Paulo, a cobra entrou no altar de Paulo e picou a mão dele. A mão é a igreja, o braço é Jesus, os dedos é os 5 ministérios, conforme Efésios capítulo 4, verso 11. Esse aqui é o apóstolo que fala. O dedo midinho é o dedo profeta, o que indica o pecado, João Batista, que aponta o pecado de Herodes. O dedo do meio é o evangelista, sai para o campo trabalhar. O dedo da aliança é o pastor, representa Cristo. Mas o dedo midinho é o mestre que limpa o ouvido do povo para ouvir a palavra. A igreja tem o midinho também, que ninguém dá nada, que ninguém valoriza, mas é o midinho que prega a verdade, é o midinho que deixa Deus usar. A igreja tem também. E quando a cobra picou a mão de Paulo, Paulo pegou e tacou ela no fogo. Porque eu aprendi uma coisa: ou você põe a cobra no fogo, ou a cobra mata você. Ou você põe fogo nela, ou ela mata você. Mas eu tenho uma notícia para dizer: quem não põe fogo na cobra é porque já virou cobra. Tem muito pregador que já virou cobra. Tem muito cantor que já virou cobra. Vaidade, sensualidade, soberba. Mas eu estou pregando para uma igreja que tem fogo. E quando tem fogo, a cobra morre e vai embora. A cobra morre lavando pedras. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém e diz: se não é cobra, mete fogo. Se não é cobra, mete fogo. Se não é cobra, mete fogo. Ou você põe fogo nela, ou ela mata você. Ou você põe fogo na cobra, ou a cobra mata você. Põe fogo na cobra, deixa eu ver. Você que vem tacar fogo nela. A minha oração é que assim como de Paulo praia na nossa igreja. Porque quando Paulo chega na ilha de Malta, o fogo já estava aceso. A Bíblia diz que quando Paulo chega em Malta, o fogo já estava aceso. Ou seja, o fogo não foi Paulo que fez. Diga comigo: o fogo não foi Paulo que fez. Mas para se beneficiar dele, ele entendeu que o fogo, para estar aceso, ele tinha que pôr gaveta. Só o irmão pegou. O fogo não foi Paulo que fez. Mas para se beneficiar dele, ele entendeu: eu tenho que manter aceso. Ou seja, não é eu que estou cantando, mas eu vou por lenha. Não é eu que estou liderando, mas eu vou por lenha. Não é eu que estou pregando, mas eu vou por lenha. A chama é continuamente no altar e não se apagará. Para de querer somente apagar quando oferecer a mão. Para de querer somente dar lugar quando for sua vez. Que nós venhamos ter a mesma síndrome de Eliseu. Porque quando Elias olhou para Eliseu olhou para Elias e disse: eu quero porção dobrada. Elias pegou e falou para ele: se me ver subindo, acontecerá. Se não me ver, não vai acontecer. Ou seja, Elias deixa para Eliseu um segredo para que venhamos ter sucesso ministerial. E qual é? Se eu ver meu irmão subir, eu vou receber. Eu só vou receber se eu
o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou toda a sua glória e se fez homem. Isaías capítulo 14, verso 13: Lucifer quis ser igual a Deus, e Jesus quis ser igual aos homens. Agora vamos para o caroço. Jesus está no Getsemane enfrentando a fase do caroço. Aleluia. Jesus no Getsemane, ele vai ter a visão do Calvário. Muitos pregam que Jesus disse para Deus: impossível aparta de mim esse cálice, por conta do sofrimento, e não foi. Se você fazer uma exegese do texto, quando Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Em Hebreus a Bíblia diz que o único meio do homem se afastar de Deus é por causa do pecado. Então Jesus não estava se importando com o processo das dores, e sim com o processo de se ausentar do Pai, porque Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz, Isaías 53, verso 4, 5, 6 diz que estava sobre ele no madeiro. Todo o pecado da humanidade estava em Cristo, e ele se afastou do Pai. E eu choro todas as vezes que eu leio isso, porque Jesus se afastou do Pai para que nós pudéssemos se aproximar. É lindo isso, mas tem gente que não valoriza. Jesus quis se afastar do Pai, levando todos os nossos pecados, para que eu e você pudéssemos se aproximar do Pai. E Jesus está no Getsemane, passando pelo caroço e vendo todo o processo. O processo era apanhar, o processo é ser pisoteado, o processo era ser caluniado, o processo é ser cuspido. Mas Jesus não pode abandonar o processo por causa do propósito. Quanta gente no nosso meio abandona o propósito por causa do processo. E é missão isso aqui, porque Deus quer mais nos usar nos momentos que nós menos queremos ser usados. Aquele momento que o salmista diz: porque te abates, ó minha alma. É a fraqueza humana falando. Para, desiste. Eu me lembro certa feita, Satanás olhou para minha cara e disse: você saiu do crime para passar essa dificuldade? Olha a vida que você está levando. Está tão pesado essa vida. O diabo disse para mim. Eu olhei na cara dele e disse: sai para lá, Satanás. Pesado é quando eu estava nas tuas mãos. Agora que eu estou nas mãos de Cristo, ainda que eu esteja sofrendo, mas o fardo é leve. O maior peso é ser escravo do diabo, porque eu sempre na minha vida inteira ouvi alguém dizer: um dia eu saio do crime, um dia eu paro de fumar, um dia eu paro de cheirar, um dia eu paro de beber. Toda a minha vida eu ouvi isso, mas eu nunca ouvi alguém falando: pastor, um dia eu saio da igreja. Eu nunca vi alguém dizer isso: um dia eu saio da igreja. Você sempre vai ver: um dia eu paro disso, um dia eu largo disso, um dia eu faço isso, porque pesado é ser escravo do diabo. E nós somos privilegiados em Cristo, porque nós temos a oportunidade de querer fumar, mas nós escolhemos não fumar. Alguém olha para mim e fala: você é jovem, tem que aproveitar a vida, vamos beber. Ah, você não pode porque você é crente. Eu olho para ele e falo: eu posso, mas eu não quero, é uma escolha minha em Cristo Jesus. Esse é o privilégio que nós temos, a liberdade que temos. E o orgulhoso não entende isso. O orgulhoso vive de mídia. O orgulhoso só vive de redes sociais, não ora, não preza. O orgulhoso machuca. O orgulhoso destrói. O
a humildade para entender que o dom não é dele, é de Deus. Porque não ora. A fase que mais tem unção na azeitona não é nem na pele nem na carne, é no caroço. Jesus está no caroço sofrendo, mas entendendo, eu não posso abandonar o propósito por causa do processo, porque o processo até é dolorido, mas o propósito é ter uma bebelinha aqui, um bonito no Vale das Malvinas, para salvar almas para a glória de Deus. A fase do caroço é uma das piores fases da vida cristã, mas não chega a ser a pior, porque a pior fase da vida cristã não é o sofrimento, não é a dor, não é a difamação. Eu tenho para mim que a pior fase da vida cristã é quando eu abandono ela, por causa do processo. O processo machuca, mas Jesus quer mais te usar quando você menos quer ser usado. É aquele momento que você não quer abraçar ninguém, Jesus diz, vai lá e abraça. É aquele momento que você está dentro da sua casa e alguém olha para você e diz, você nem recebe uma visita, um pastor, ninguém vem na sua casa. É esse momento que Jesus quer que você visite alguém. Eu me lembro de Davi no Salmo de número 46, ele olhou para a direita, não viu ninguém, olhou para a esquerda, não viu ninguém. Aí ele dizia consigo, não há ninguém que possa cuidar da minha alma. Aí quando ele olhou para o céu, a voz de Deus bradou, Davi, eu sempre estive aqui, Davi, eu nunca te abandonei. Deus vai mandar providência para Davi, já que o seu problema, Davi, é querer estar junto de pessoas, toma aí um exército. Aí Deus manda para ele um exército, onde ele sai daqueles exércitos, homens valentes, os valentes de Davi. Dali vai sair homens guerreiros como José e Basebate, filho de Taquemoni, que com uma lança matou 800 pessoas. Dali vai sair homens como Eleazar. Eleazar pelejou tanto, a Bíblia diz que Eleazar pelejou tanto, guerreou tanto, que o sangue que estava na mão dele, quando ele foi jogar a espada fora, o sangue fez com que a espada ficasse grudada. Não tem dia que é assim na nossa vida, queremos largar a espada, mas por causa do sangue, o Espírito Santo faz ela ficar colada na nossa mão. Dali vai sair homens como Tamar, que defendeu um campo de lentilhas. Ele viu os filisteus descendo para tomar o campo de lentilha. E naquela época a lentilha não tinha muito valor, por causa que Esaú vai vender a sua primogenitura por um prato de lentilha. Então a lentilha para Israel na época de Davi não tinha muito valor, por causa da cevada e do trigo. Não tinha muito valor. Quando os filisteus desceram para tomar o campo, todo mundo fugiu, todo mundo foi embora. Mas ele se colocou no meio e disse, já que ninguém vai defender, eu vou defender. Possa ser que não tenha valor para alguém, mas para mim tem, eu vou defender. Então possa ser que o seu ministério não tenha valor para alguém, mas defenda o seu ministério, porque não tem valor para você. Se a sua família não tiver valor para alguém, defenda a sua família, que é projeto de Deus. Mateus capítulo 26, verso 53. Jesus olhou para o Pai e disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tem muita gente que gosta de falar que Jesus morreu. Ele não morreu, ele se entregou à morte. Porque quando a morte chegou para tragar Jesus, ela chegou furiosa. E aqui eu estou parafraseando, sem ferir o texto. A morte estava furiosa com Jesus, porque Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que ele havia ressuscitado. A morte estava furiosa com Jesus, porque ele havia ressuscitado a filha de Jairo. A morte estava furiosa com Jesus, porque ela matou Lázaro. Aí no primeiro dia ela continuou alegre, no segundo dia ela continuou alegre, mas no quarto dia
Jesus chega e diz: Lázaro, sai para fora. Jesus já estava dando prejuízo para a morte antes de se entregar a ele. Aí quando Jesus está no Calvário, a morte vai dizer: agora eu vou pegar ele, agora eu vou arrebentar ele. Ele deu muito prejuízo para mim, agora chegou a minha hora. Aí a morte está vindo, Jesus está de braço aberto, já havia pedido vinagre. Aí a morte chega: eu vou tragar o Nazareno. É um simples carpinteiro, agora eu mato. Mas quando a morte chegou lá, meu amigo, ela não encontrou. Cadê Jesus? Cadê? Porque Jesus já havia dito: em Pai, eu entrego o meu espírito. Quer ver